Então, chegamos à última semana do curso, na qual vamos agora tratar a respeito do assunto gerenciamento de resíduos internos em serviços assistenciais à saúde. E em relação a essa última semana, os objetivos de aprendizagem são que os alunos eles possam aprender a respeito de o que são esse gerenciamento de resíduos internos, o que é esse plano de gerenciamento, como é classificado os resíduos de sólidos dentro da área de saúde, conhecer esse plano de gerenciamento interno e também a conhecer a resolução da CONAMA de 593 e tem algumas mais novas que eu vou falar ao longo da aula, certo? Então, por que é importante a gente aprender a respeito do gerenciamento de resíduos? Então, esse gerenciamento de resíduos, ele é muito importante porque o armazenamento, o transporte e também a destinação final desses resíduos, ele vai evitar uma disseminação de micro-organismos, vai evitar que ocorra uma contaminação tanto do trabalhador que vai estar transportando, manuseando esses resíduos, como também do local a qual esses resíduos serão armazenados. Outro motivo de estudar esse gerenciamento de resíduos é que um gerenciamento adequado, que envolve ter a destinação final adequada, vai ajudar na preservação ambiental. Então, antigamente era muito comum lixões, né? Então, colocava o lixo sem separar, sobre o tipo de lixo, sem separar o vidro, sem separar o plástico, sem separar o papel. E essa não separação, ela tinha provocava uma contaminação ambiental muito importante. Mas isso, né, é muito mais grave quando a gente está falando de resíduos dentro da área de saúde, onde a gente vai ter resíduos relacionados a sangue, né, a urina, resíduos como, por exemplo, agulhas contaminadas. E aí, essa contaminação é muito mais grave, né? E todo serviço assistencial de saúde, uma clínica, um hospital, para que ele consiga o processo de licenciamento ambiental, ele precisa desse gerenciamento de resíduos de saúde. E o que seria o CONAMA, né? O CONAMA é uma sigla que se refere ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele nos traz algumas resoluções, né? A última resolução a respeito do gerenciamento de resíduos de saúde e a classificação de resíduos sólidos é a resolução 358 de 2005, tá? Onde ela dispõe sobre o plano de gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde. Bem, e o que seria esse plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde? Então, esse plano de gerenciamento nada mais é do que um documento onde ele vai nos trazer todas as ações que vão ser relacionadas ao gerenciamento dos resíduos de saúde, né? E ele vai nos informar quais são as características desses resíduos sólidos, né? Como esses resíduos eles devem ser classificados de acordo com o risco que eles oferecem à saúde. E também, né, esse plano de gerenciamento de resíduo, ele vai mostrar todas as etapas que devem ser seguidas, esses resíduos, eles devem sofrer até eles serem, né, eliminados ou ter um destino final. Então, essas etapas são a identificação, segregação, acondicionamento, a coleta, o armazenamento, o transporte, destinação e disposição final, tá? Bem como as ações de proteção à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente. Então, a principal legislação a ser cumprida é a resolução do CONAMA 358 de 2005, que é essa que eu vou tratar com vocês nessa aula. Então, primeira coisa, né, que é importante que nós saibamos é o que são esses resíduos de saúde. Então, esses resíduos de saúde, eles são considerados todos aqueles resíduos gerados a partir do atendimento à saúde humana ou animal, né? Inclusive aqueles resíduos de assistência domiciliar, trabalho de campo,
que são gerados em estabelecimentos como hospitais, clínicas odontológicas, farmácias, drogarias, laboratórios de análises clínicas, instituições de ensino e pesquisa, que vão tratar lá um material biológico, né, que vão, às vezes, tratar com um material radiológico, funerária, necrotério, serviço de controle de zoonoses, clínicas veterinárias, serviço de acupuntura e também serviço de tatuagem. Todos esses estabelecimentos, eles precisam apresentar, eles precisam cumprir essa resolução do CONAMA, né? E ter esse plano de gerenciamento adequado desses resíduos. E os resíduos, como eles são classificados? Então, os resíduos eles vão ser classificados de acordo com o risco que eles vão apresentar para o trabalhador e também para as pessoas, tá? Então, são classificados em grupo A, que são os resíduos biológicos, que por sua vez são classificados em subgrupos, que são grupos A1, A2, A3, A4 e A5. O grupo B, que são grupos de resíduos químicos. O grupo C, que são grupos de resíduos radioativos. E o grupo D, que são os resíduos comuns, que são ainda subdivididos em 5 grupos, que são os resíduos de cozinha, resíduos finais, resíduos de resto alimentar, material reciclável e também entulho de obras. Vamos compreender um pouquinho sobre a classificação desses resíduos. O primeiro dele, que são o grupo A, que são os resíduos biológicos. A gente tem aqui esse símbolo, tá? Dos resíduos biológicos, que tem essa simbologia aqui de substância infectante. É importante que vocês conheçam essa simbologia, porque ela vai constar normalmente nos coletores desses lixos. Tá? Os coletores geralmente eles vão ser identificados por cor e também por essa simbologia. Tá? Então, os resíduos biológicos vão ser aqueles resíduos que possuem agentes biológicos, tá? Ou vão ser contaminados por esses resíduos, como, por exemplo, sangue, urina, certo? E esses resíduos podem ser classificados em subgrupos, como eu falei para vocês anteriormente. Então, o subgrupo A1 são resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica, como, por exemplo, culturas e estoques de micro-organismos, vacinas vencidas e sobras de amostras de laboratório que têm sangue ou líquido corpóreo, como plasma, por exemplo. Tá? Então, esse grupo A1 é muito comum em laboratórios de análises clínicas ou mesmo naqueles locais que existem em universidades que fazem pesquisas. Tá? O grupo A2, que são resíduos provenientes de animais, como carcaça de animais, peças anatômicas, vísceras, cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos com risco de disseminação. Isso pode ser encontrado principalmente em clínicas veterinárias e também em universidades que fazem, e centros que fazem pesquisas, né, com animais. Tá? O grupo A3 são resíduos provenientes de ser humano, por exemplo, peças anatômicas e produtos de fecundação sem vida, né? Que são os natimortos, né? Os abortos também. O A4 são resíduos provenientes de animais ou seres humanos que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes patológicos e não causem risco de disseminação. Por exemplo, o tecido adiposo que vem de uma lipoaspiração, de uma cirurgia plástica. Então, essa sobra precisa ser eliminada. É um resíduo que é um resíduo biológico, mas ele não tem esse risco, né, de disseminação de uma doença. A sobra de amostra de laboratório contendo fezes, urina, secreção, luva, sonda, curativo, recipientes e materiais que não contenham líquidos corpóreos na forma livre, carcasas, vísceras, peças anatômicas de animais que não apresentem risco de contaminação. Tá? Então, eu usei uma luva, e essa luva eu usei só para pegar a medicação e dar a um paciente. Então, essa medicação entra no grupo A4, tá? Isso não significa que ela não vai ter o mesmo final de descarte. Então, todo o grupo A4, ele vai ter o mesmo final, né? O mesmo fim, ele vai ter que ser descartado também, um saco plástico branco, enfim.
O grupo A3 vão ser resíduos com suspeita ou certeza de contaminação com prions. Esses prions, tá, são agentes infecciosos que são compostos por proteínas com forma aberrante. Eles não são vírus, eles não são bactérias, a gente não ouve muito falar, tá? Mas eles são também agentes infecciosos. Eles podem estar presentes em órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e materiais que são resultantes de atenção à saúde humana. O outro grupo, né, na classificação de resíduos é o grupo B, que são os resíduos químicos. São aqueles grupos que vão incluir medicamentos vencidos, tá? Objetos perfuro e cortantes contaminados com quimioterápicos ou por outro produto químico perigoso, produtos saneantes, como produtos saneantes que estão fora de validade, enfim, produtos saneantes de forma geral, mercúrio, outros resíduos como metais pesados, como pilha, bateria, né? E qualquer resíduo contaminado por agente químico, tá? A gente tem um exemplo aqui, principalmente de medicação, tá? Esses medicamentos, eles vão entrar dentro desses resíduos químicos. E o grupo C, que são os resíduos radioativos. Esses resíduos radioativos vão ser qualquer material resultante de atividade humana que vão ter radionucleidos em quantidades superiores aos limites de eliminação que são especificados e que a reutilização seja imprópria. Então, lítio, bário, eles precisam ser eliminados, tá? E o grupo D, que são o grupo de resíduos comuns, são aqueles resíduos semelhantes aos resíduos domésticos, né, que não apresentam risco biológico, não apresentam risco químico, radiológico à saúde do ambiente. Dentro desse grupo de resíduo biológico, a gente tem como exemplo as sobras alimentares, resíduo de gesso, de área assistencial, resíduo de área administrativa, o plástico, um copo descartável, um talher descartável, todos eles vão entrar dentro dos resíduos químicos e esses grupos de resíduos comuns, eles vão ter, precisam ser colocados, né, em uma lixeira de acordo com o tipo, né? Papel, vidro, metal, plástico, tá? Mas lembrar que são resíduos que não apresentam nenhuma contaminação, nem risco biológico. Um papel também, né, de uma área administrativa, uma caneta, então eles vão entrar dentro dos resíduos comuns. O grupo E também tem aqui a simbologia de substância infectante número 6. Tá? Ele vai entrar, esse grupo como os resíduos perfluorocortantes. Vão ser objetos ou instrumentos, tá? que podem apresentar, podem levar uma perfuração ou um corte em nenhum ser humano, que podem ou não apresentar risco de contaminação. Por exemplo, agulha, ampula de vidro, né? Uma lâmina de bisturi, uma lanceta e vidros quebrados de um laboratório.